Hoje eu vou dar uma de Van Gogh e vou fazer um quadro utilizando papelão, fibra de vidro e resina epóxi. Bora lá? E aí, família resineira, meu nome é Gutenberg Mota e hoje a gente vai fazer essa experiência aqui, é a primeira vez que eu faço. Acredito que vai dar certo porque eu já vi outros projetos da Redilize utilizando papelão e fibra de vidro, então por que não fazer um quadro? Eu tenho algumas caixas de papelão aqui que eu utilizo para fazer as pranchas, então eu peguei uma dessas caixas, cortei para que o formato fique retangular. Essa manta aí de fibra de vidro vende no site da Redilize, é uma manta da Alls Corning, que é a maior empresa produtora de fibra de vidros do mundo, então é de extrema qualidade. Essa é a que eu tinha aqui, mas você pode utilizar qualquer uma outra, vai dar o mesmo resultado. A ideia é só usar a fibra para fazer a sustentação do papelão, ela não vai aparecer no acabamento. Vou utilizar a resina 2001, que é a minha resina preferida, 99% dos trabalhos aqui eu utilizo resina 2001, porque ela é muito versátil. Vou utilizar o pigmento bege, mas eu só vou utilizar por questão de estética, porque na parte de baixo, que é onde vai ficar virada a fibra, não precisaria utilizar nenhum tipo de pigmento. Eu só vou usar para eu ter noção ali melhor de onde que está a resina, a fibra, eu consigo me localizar melhor quando eu passo, quando eu pigmento a resina. A quantidade que se faz para poder fazer essa primeira selagem é muito pouco. Então eu recomendo aí que você faça 15 gramas, depois 20, porque é só para poder colar a fibra por cima. Acredito que eu não tenha gasto aí nem 20 gramas. E aí depois que eu colo a fibra por cima, imediatamente, depois da camada de aplicação, eu faço uma nova quantidade de resina e agora um pouco maior. Lembro também que eu vou fazendo conforme a demanda, tá? Para poder cobrir. E corto ali as partes que ficam para fora, porque quando endurecer, aquilo ali vai virar praticamente uma faca. E aí pode me cortar. Então eu já vou cortando as fibras aí com estilete. Depois de secar, entre 3 e 4 horas, eu viro o contrário e aí sim a gente vai começar a nossa arte. A gente vai fazer uma camada base. Para isso, vou utilizar novamente resina 2001, mas dessa vez eu vou utilizar um pigmento dourado. Esse daqui é um pigmento purpurina dourado, ouro velho. Ele é diferente, que ele fica aí com essa aparência de ouro mesmo, de verdade, né? Bem diferente até dos pigmentos convencionais. Você pode usar o dourado tranquilamente, isso é só para fazer a selagem. Depois de secar entre 3 e 4 horas, e aí a gente vai fazer a proteção por baixo. Eu utilizo a fita de pintura automotiva, essa daí é da 3M, para quando a resina escorrer não ficar as gotas ali na fibra e eu ter dificuldade para retirar. Vou utilizar vários copos para fazer a sustentação de toda a área ali do quadro, porque se ficar alguma área mais funda com o peso da resina, ela pode ficar com a barriga ali, não vai ser legal. Então bora começar a primeira fase aí da nossa arte, e eu vou fazer sempre por pequenas quantidades de resina, porque vai se gastar bastante resina aí. Então, como eu tenho várias cores que eu vou aplicar, eu vou fazer primeiro uma cor, derramo, depois eu faço outra, derramo. E isso vai me dar tempo para poder eu conseguir trabalhar e não ter que correr para a resina não ferver antes do tempo. Porque quando você trabalha com uma quantidade muito alta de resina de baixa espessura, se você demorar com ela no copo, ela pode ferver. Então é colocar a resina no copo, misturar, colocar o pigmento e já derramar imediatamente. Eu utilizei os pigmentos ouro velho, purpurina, pigmento dourado da Redilize e o branco. E aí eu fui fazendo misturas com uma boa quantidade de pigmentos para não aparecer o fundo e utilizando sempre um restinho de outro pigmento que eu coloquei. Então eu usei o dourado, sobrou um pouquinho, eu coloco o branco e aí ele fica um pouquinho mais acinzentado.
Usei dourado da Redilize, sobrou um pouquinho, eu coloco branco e aí ele fica com essa tonalidade um pouquinho mais abóbora. É assim que você faz um quadro, mesmo sem ter conhecimento de paleta de cores, com cores muito parecidas. Lembrando sempre de utilizar os equipamentos de proteção individual corretamente, porque você está trabalhando ali com uma boa quantidade de resina. Depois desse processo, eu vou tirar as bolhas e aí o ideal é você fazer utilizando um maçarico grande. Você coloca de frente para a luz para você conseguir ver todas as bolhas. E depois é deixar secar entre 4 e 6 horas. Depois disso, a gente vai para a fase de acabamento, que é para deixar aquele brilho bem bonito a peça e, claro, dar uma camada de proteção ultravioleta. Para isso, vou utilizar a resina epóxi 4231, que é a minha preferida para acabamento e proteção ultravioleta. Dessa forma aí, como que eu faço o cálculo? Eu faço o cálculo de acordo com as medidas, considerando 1 milímetro, mas na verdade eu só coloco 25% dessa quantidade de resina, porque vai ficar menos do que 1 milímetro. Se precisar de mais, eu misturo um pouco, porque a resina de acabamento ela é de baixa viscosidade. Então, por mais que você faça o cálculo com 1 milímetro, ela não vai ficar com 1 milímetro em cima da superfície, ela vai ficar com menos. Ela vai se autonivelar. Então, você faz com 1/4 de 1 milímetro e aí, se precisar, você coloca mais um pouco. Essa resina aí também seca rápido, então é misturar ela e colocar diretamente na superfície. Não pode ficar com ela muito tempo dentro do recipiente. E aí eu vou espalhando com a mão, cobrindo toda a área até ela se autonivelar. E uma dica importante é que o ambiente ele esteja muito limpo e não tenha nenhuma corrente de vento, porque qualquer cisco, qualquer pelo que cair em cima dessa resina vai aparecer no resultado final. E aí agora é só passar o maçarico, da mesma forma que a gente fez da primeira vez. E esse é o resultado que é esperado depois de secar. Eu vou deixar secar 24 horas e após isso eu vou utilizar uma lixadeira ou pode ser uma micro retífica para poder retirar as pontas que ficaram ali por conta da fibra de vidro que ainda assim podem cortar a nossa mão. Então eu faço todo esse lixamento, retiro os copos, coloco um pano ali de base para a gente começar a remoção da fita. E aí para isso é só utilizar o soprador e ir puxando a fita que ela vai sair direitinho. Como esse quadro é uma experiência, ele não tem moldura, então eu não posso furar ele no meio, em cima, para poder pendurar. Eu vou utilizar aqueles parafusos com acabamento que geralmente se utiliza para pendurar vidro na parede ou espelho. Pedi ajuda da minha esposa, fiz a marcação, coloquei no nível e tá aí. Resultado final, um quadro de 80 centímetros de largura por 1 de comprimento, com efeito abstrato, utilizando como base fibra de vidro e papelão e, claro, nossa resina epóxi 2001 e nossa resina epóxi 4231. Pigmentos branco pasta, dourado da Redilize e purpurina ouro velho. O que você achou dessa experiência aí? Digita aí nos comentários, deixa o seu like. Verifica a sua inscrição no canal, pode ser que o YouTube tenha desinscrito você não vai receber mais os vídeos da Redilize. E é isso, um grande abraço e até a próxima.